Muito que médio, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, domingão à noite, para cumprir o prometido. Tivemos vídeo nesse domingo antes desse? Tivemos, tático, de manhã. Pode vir aqui no canal que teve outro vídeo hoje sim, já prevendo como será a escalação para terça-feira. Mas sexta-feira passada eu prometi que faria uma segunda parte do resumão, porque na sexta foram tantas notícias envolvendo o Soteldo, Blondel e Veríssimo que eu escolhi esses 3 tópicos para fazer aquele vídeo e todos os outros 400 bilhões de tópicos que sobraram eu faria um resumão no final de semana. Chegou a hora, é neste vídeo. Também chegou a hora de você ir aqui no link da descrição, o link da descrição aqui embaixo e fazer o download, baixar, colocar no seu celular o OneFootball. Sabe por quê? Porque terça-feira, como eu já disse, começa a Conmebol Sul-Americana para o Santos e os lances ao vivo, até 5 minutos depois do lance acontecer na TV, que você estiver assistindo, sai lances ao vivo. Os melhores lances, os principais lances do jogo do Santos estarão no OneFootball, pá, assim ó, rapidinho, em HD, aquele HD show de bola. É só ter um OneFootball no seu celular, você assiste ao jogo e já, puf, sai o gol do Santos. Pelo amor de Deus, por favor, saia. Já tem os lances ao vivo da Conmebol Sul-Americana no seu celular, não só nos jogos do Santos, como todos os outros da competição. Baixe aqui no link da descrição. Vamos lá fazer a segunda parte do resumão. Deixa eu tomar uma água aqui, né? Uma água é sempre bom de tomar. Pelo menos 2 vezes ao dia. Coritiba supera Santos e São Paulo para contratar Jamerson do Guarani. O Santos ficou sem o Jamerson. A gente cobriu em outros resumões a tentativa do Santos pelo lateral esquerdo e o Santos perdeu esta briga. Que novidade, né? Uma surpresa realmente enorme. Leio no UOL, o Coritiba superou a concorrência de Santos e São Paulo e acertou a contratação de Jamerson, ou seja, Jamerson vai jogar no Coxa por 5 milhões de reais, além de ceder jogadores. Não tenho certeza quais no plural, sei que o Regis, né, vai ao Guarani. Regis, que apesar de boatos, não foi procurado pelo Santos, não virá o Santos, vai para o Guarani. E é isso. O Santos perdeu mais um lateral esquerdo. Aparentemente perdeu o Blondel. Para quem não viu, desde sexta não teve nenhuma atualização. Pelo menos agora, domingo 6h22. Então vale a pena você assistir ao vídeo de sexta-feira no resumão. Eu faço todo o resumo, né, mesmo da novela Blondel. O Santos não conseguiu contratar o lateral direito. Não conseguiu contratar o lateral esquerdo. Não conseguiu contratar ninguém. Terça-feira tem jogo. Então tá bom, né? Não tá não. Tá bem ruim. Daqui a pouco mais sobre contratar pensando na Sula. Depois do resumão de notícias vou trazer dados das inscrições da Sula, até quando elas podem ser feitas, tá bom? Eu fui lá no regulamento da Conmebol. Bom, sobre o próprio Jamerson, o UOL também traz a questão do que Santos e São Paulo, né? São Paulo estava nessa briga, ouviram de pedida pelo lateral. Então vamos ler aqui quais foram os pedidos. O Bugre pediu 5 milhões, o Coritiba chegou primeiro na disputa e por isso essa proposta falou mais alto, olha só. O UOL ouviu de fontes de Santos e São Paulo a mesma comparação. Estão achando que é o Roberto Carlos. Ok. Os clubes de São Paulo viram Jamerson com bom perfil, mas se assustaram com a pedida do empresário e o leilão feito pelo Guarani. Bom, é isso, né? O Santos perdeu mais um jogador. Não sei se será o Roberto Carlos, mas se fizer um bom brasileiro pelo Coritiba, essa piada ficará muito mal, tanto para os dirigentes do Santos quanto para o do São Paulo. Mais um jogador que não vem, e assim você pode listar 8 bilhões de jogadores, mas tem um que virou notícia também essa semana, é o Diego, ou Dieguinho do Goiás. Leio no UOL a matéria. Goiás insiste pela multa e Santos não deve contratar Dieguinho. Olha que surpresa, o Santos não deve contratar nem o Dieguinho, nem mais ninguém. O Santos praticamente... Essa notícia é de sexta, tá? O Santos praticamente desistiu da contratação do meia Dieguinho do Goiás, de 27 anos. Ele é um pedido do técnico Odair Hellmann. O Santos se assustou com os valores ao procurar o Goiás para saber as condições. O Goiás exigiu a multa rescisória inteira de 92 milhões de reais. Obviamente que isso é verdade, o Goiás exigiu os 92 milhões, mas é claro que você negocia. É que o Santos não vai chegar com o valor que o Goiás queria. O Santos provavelmente iria querer pagar algo próximo ao Jamerson, 5 milhões por aí, que é o que tem pago por outros jogadores, às vezes até mais, né, se a gente pensar no Joaquim, por exemplo. Mas não ia ter de pagar 42, mas também o menos que o Goiás provavelmente aceitaria
o Santos não teria condições de pagar. O Dieguinho é um cara que foi procurado porque não só é meia, como volante, lateral direito, já jogou de ponta, é uma loucura. Você entra na página dele lá no Transfer Market, não para ver o valor, que lá é valor inventado, nunca use o Transfer Market como fonte. Mas eles têm uma boa base de dados de posição que o cara atuou nas partidas. É muito confuso. É 15 de meia, 15 de volante, 21 de ponta, 14 de lateral. Joga em todas mesmo. Joga bem em todas. Eu não sei, mas também não vou descobrir vendo os jogos do Santos, porque ele não vem. Olha só que surpresa, não é mesmo? Vamos fazer um hat-trick aqui? Hat-trick! Vamos fazer um hat-trick aqui. Santos perde atacante para o Botafogo e não deve cumprir meta de reforços. Também na sexta-feira, teve muita notícia na sexta-feira. Segundo o UOL, o Santos tentou a contratação de Júnior Santos, né? Jogador que foi para o Botafogo, estava no Fortaleza. Olha só, até leio aqui. O Santos tentou o Júnior por meio da Casa Soccer, empresa que tem Joaquim, João Lucas e Dieguinho como clientes. Dieguinho. E se aproximou recentemente de Andrés Rueda. E o Santos também não conseguiu o Júnior Santos, que voltou ao Botafogo. Mais um aí, né? Hat-trick de não conseguir. Como é que é o hat-trick? Hat-trick não. Quando é que você faz 4? Tem um termo lá que os ingleses usam. Não ligo para inglês também, não vou lembrar. Mas se você incluir o Blondel, já são 4 aí que a gente sabe que não vê. Eu vou parar por aí. Agora, jogadores que não saem. Primeiro, Luiz Felipe recusa a proposta do Vitória. Também lá no UOL, o Santos aceitou a proposta de empréstimo do Vitória. E aí você acha que, se o Santos aceitou, o cara vai que... Não, o cara não quis ir. Luiz Felipe não aceitou. E a proposta era boa mesmo para o Santos, né? O Vitória pagaria metade dos salários do zagueiro e o Luiz falou que não, ele quer um time da Série A. Aí eu vou perguntar uma coisinha para o senhor Luiz Felipe, que com certeza não me assiste. Luiz, acho muito justo você querer um time da Série A. Mas você traz propostas da Série A que sejam vantajosas ao Santos, como aparentemente foi a do Vitória, pelo menos o Santos aceitou? Você traz essas propostas? Você está indo atrás dessas propostas? Ou elas não surgem? Você prefere ficar não jogando no Santos, que claramente não te quer, o Odair não te quer, a atuar numa Série B, e de repente, antes mesmo do fim da Série B, porque você pode se transferir de um time da Série B para o da Série A, chamar a atenção de outro clube enquanto você joga e conseguir um emprego na Série A? Sei lá, cada um, cada um. Eu não gostaria de ficar afundado no banco eternamente, mas, né, com o salário caindo, talvez eu aceitasse isso. A última do UOL hoje é mais uma não saída, que é a do Lucas Braga. Essa já faz mais alguns dias, foi no começo da semana, e depois o interesse do Vasco se transformou, na verdade, em interesse pelo Juan, que foi para o Vasco, mas só para pontuar que eu não perdi essa notícia, o Santos até quis o Egnaldo. Egnaldo, nada contra o Egnaldo, só um nome que é engraçado. Curioso, não vou zombar do nome dele, não, curioso. Mas o Vasco chegou a fazer oferta pelo Lucas Braga e o Santos recusou. O Santos até procurou, até ouviu o Vasco, pediu uma troca de atletas, pensou em Egnaldo, depois recuou e disse que só venderia. E aí o Santos pediu tempo e não deu uma proposta para o Vasco. Aí o Vasco falou, tá bom. E o Juan? E aí o Juan? O Santos topou, só para pontuar que eu vi esta notícia. Agora, uma possível venda do Santos, que é algo curioso, que ninguém estava esperando. No IG, que eu nunca trago como fonte, porque eu honestamente não leio o IG, desculpa aí, IG. Mas num blog, ou é uma matéria assinada por um jornalista chamado Felipe Silva, no dia 23, ou seja, faz bastante tempo que passou batido por mim, mas agora eu li, ele escreveu o seguinte: Arouca, não o ex-jogador, o time de Portugal, demonstra interesse na permanência de Bruno Marques. O Bruno Marques está emprestado pelo Santos até junho ao Arouca e tem uma opção de compra em 1 milhão de euros. Cara, 1 milhão de euros para o Santos seria 5 milhões de reais, né? Seria ótimo. Só que aí, apesar do interesse do Arouca, segundo o Diário do Peixe, olha só. Cadê? Peraí que eu perdi o parágrafo, um segundo. Aqui. O Arouca quer pagar, mas a intenção é negociar esse valor, já que não tem recursos financeiros para fazer o pagamento completo. Eu acho que dá para negociar, porque honestamente, vou ser bem sincero aqui, 4 balas Juquinha e 2 goles de água, você vende Bruno Marques. Por alguns bons dinheiros, um pouco abaixo de 1 milhão de euros, mas ainda alguns milhões de reais, eu toparia, tomara que isso se concretize e entre uma graninha. Então fiquem aí de olho, a qualquer momento pode sair uma venda do Bruno Marques, que você provavelmente até agora nem lembrava que ainda era do Santos, mas agora eu já estraguei o seu domingo. Difícil, né? Vou tomar uma água hoje. Estou hidratado. Aguinha pelo menos 2 vezes ao dia. É difícil estragar o seu domingo, mas fica a informação sobre o Bruno Marques.
Agora, antes de falar do negócio da Conmebol, eu tenho uma matéria aqui no GE, que saiu, na verdade, em vários lugares, e eu queria comentar com vocês como passou batido, né? O Santos e o Volpato, o arquiteto da Nova Vila, lançaram essa semana algumas novidades sobre a Vila Belmiro, uma famosa cortina de fumaça. Nada contra o Volpato, que primeiramente é uma pessoa muito educada, tem entrevista aqui no canal, me atendeu super bem. Mas o Santos lança, né, em semanas específicas, em meio a crises, coisas da Nova Vila para dar aquela amansada na imprensa. Mas dessa vez não funcionou, né? O UOL, GE, sei lá, muita gente publicou por aí. A torcida não comprou ideia, a torcida deixou passar batido. Ninguém comentou sobre isso. Achei uma postura muito legal da torcida, que tem coisas muito mais importantes do que cortina de fumaça para comentar. Ó, bato palmas para os torcedores do Santos que ignoraram as supostas novidades sobre a Vila. Agora, sobre a Sul-Americana... Ih, peraí que a imagem está muito pequena, vou ter que aumentar. Deixa eu dar um zoom. Muito obrigado a mim mesmo que acabei de dar o zoom. A dúvida do torcedor primeiro, se a lista já saiu. Não, pelo menos não de forma pública, e vou explicar por quê. Porque para a primeira rodada, eu tô lendo no site da Conmebol, tá? Eu fui no site da Conmebol em regulamento procurar. Você pode inscrever jogadores até as 2 horas da tarde de Assunção, que é onde fica a sede da Conmebol. Então aqui, eu vou jogar fuso horário Assunção agora. Assunção está 1 hora atrás de Brasília. Então, até às 2 horas de Assunção na segunda-feira, ou seja, 3 da tarde de Brasília, da próxima segunda-feira, menos de 24 horas, mas ainda amanhã, o Santos e qualquer outro time pode inscrever seus jogadores para a Sul-Americana. Ou seja, se o Santos contratar alguém, assinar o contrato até amanhã de manhã, pode inscrever para a primeira rodada. Porém, presta atenção nesse momento. Porém, como o cara não vai ser contratado amanhã e viajar para a Bolívia, o Santos não precisa ter essa pressa. Por quê? De novo, presta atenção. Para a segunda rodada, é possível inscrever jogadores até 2 horas da tarde de lá, 3 horas da tarde daqui, do dia anterior à segunda rodada. Como a segunda rodada, até onde eu sei, daqui 2 semanas, até a segunda-feira de daqui 2 semanas. Para a terceira rodada, a mesma coisa. Até as 3 horas da tarde de Brasília, do dia anterior ao começo da terceira rodada. Ou seja, claro que o ideal seria ter reforços para o jogo de terça. Isso não vai acontecer. Mas para a segunda e terceira rodadas da primeira fase, da fase de grupos da Sul-Americana, nós já tivemos fases de mata-mata anteriores, você pode inscrever jogadores. O Santos não precisa inscrever os 50, sim, são 50 jogadores amanhã. Pode deixar espaços vazios para contratações. Depois, para as oitavas de final, caso passe, pode mudar, aí uma outra questão do regulamento. Mas na primeira, segunda e terceira rodadas, tem dias específicos para inscrição. Não é que acabou, chegou segunda-feira, o Santos não pode inscrever mais ninguém. Vai poder antes da segunda e antes da terceira, desde respeite o horário da rodada, tá bom? Sobre o regulamento e inscrições da Sul-Americana, é isso. Tá no site da Conmebol, a não ser que eu seja burro, que pode acontecer e seja analfabeto e tenha interpretado errado. Mas assim, tá escrito isso. Aquele abraço a membros antigos do canal. Falei que ia continuar a lista depois do vídeo de sexta e vou continuar. Então um abraço para o Oferta Dominante, para o Ebert Rodrigues, para o Brian Gomes, para o Rodrigo Felipe, para o Luiz H., para o Carlos Vieira. Fica um abraço para todos eles, mas também para quem mais? O Fábio Padovani. Um abraço para ele, para o Claudinei Rezende, para o Daniel Grosso, para o Rômulo Titon, para o Everton Oliveira, para o Luiz Coqueiro, para o André Gama. Um abraço para o Rodrigo Hazel. Espero que tenha falado certo. Para o Rafael Coelho, para o Gabriel Santana, para o Gabriel Aparecido, para o Matheus Lino, para o nosso querido Rodox, para o Vitor Verdade. Eu amo o seu sobrenome, Vitor. Para o Pedro Henrique, Kevin Maschio, sempre muito simpático, Kevin. Para o Davi Carlos, para o nosso querido Márcio, lá em Porto. Um abraço para a Gabi também. Para o Matheus Fernandes, para o Vinícius Cassani, para o Daniel Vitor e para o Guilherme Ferreira. Ficam os abraços de hoje. O resumão, segunda parte, está cumprido. Beijo, tomem água.